Deus criou o homem para a imortalidade e fez imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo é a morte de todo mundo. Isso é o que diz o texto da sabedoria, para deixar claro que nós, como seres criados para a vida eterna. E se há algo que impede essa vida eterna, foi exatamente uma inveja menor que trouxe a morte para o mundo. Não, Deus não criou o homem para que tivesse morte, mas assim se fez por um pecado. E disso, que é a mortalidade, dessa capacidade, poderíamos dizer, de que nosso momento chega a qualquer hora. Isso mesmo também tem uma outra frase que o texto diz: exatamente porque Deus não criou o homem para a morte, que a vida dos justos está nas mãos de Deus. A morte veio por uma injustiça do demônio, e a vida pela justiça daqueles que amam a Deus. E a justiça está diretamente vinculada àquela pessoa que quer fazer aquilo que Deus pediu. Aqui no texto, ele diz assim: aos olhos dos insensatos, parece que não tem morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. Isso a partir do meio de nós uma expressão, mas eles estão em paz. Essa convicção de que mesmo após a morte ele continua em paz é exatamente o que justifica tudo que nós fazemos na igreja. Para falar a verdade, essa é aquela paz que supera todo o entendimento. É a paz daquela pessoa que consegue, mesmo diante de coisas complexas, conseguir seguir a sua vida. A paz é uma certa tranquilidade dentro de uma obra. Nós sempre conseguimos paz quando percebemos que estamos fazendo o que deveríamos fazer. E isso é muito suave, porque mesmo quando nem tudo soa como esperamos, assim sentimos essa paz que vem do homem. O texto que nós ouvimos ainda na primeira leitura dizia mais: dizia que esses justos hão de brilhar e reinarão e julgarão a terra. Mas como assim os justos reinam e julgam a terra? É bem simples entender. Hoje é dia de São Martinho. São Martinho foi um santo e quando chegou o dia da morte dele, diz o texto, diz um relato, que o demônio apareceu perto para poder perturbar. Aí ele olhou assim e falou: está fazendo o que aqui? Não tem nada para você aqui não. Nada para você aqui, vai-se embora. Aí o demônio foi embora e acabou. E ele foi para o céu. E essa frase é muito interessante, porque isso é o modo como o santo lida com o espírito mal. Ele fala: vai-se embora, não tem nada para você aqui não, vai embora. E São Martinho fazia isso, porque de fato não tinha nada para o demônio na vida dele. Foi um homem tão bom, tão santo, que na época em que só se canonizavam os santos, os mártires, ele foi canonizado a si mesmo, todo mundo que era. Como que o São Martinho julga as pessoas? Como que ele aponta dele? O julgamento do São Martinho não é porque ele vai dizer: está vendo? Você tem medo do nome, eu não tenho. Não é assim que ele faz. O julgamento do santo é só a vida dele. O santo vai vivendo. Aí você começa a ler a história do santo e fala assim: nossa senhora, eu acho que não vai dar. Está difícil. Quando você vê a história dos santos, aí você começa a perceber a diferença entre o que eles estão fazendo e o que eu faço. O julgamento deles não é de apontar, é de viver. As pessoas comparam, quando elas comparam, elas veem: nossa, está longe. Ou então falam: obrigado, Jesus, está mais perto. Às vezes acontece o contrário. Você chega assim, vê um relato de um santo, e fala: isso aqui eu já fiz. Que legal, olha que coisa boa, eu já fiz isso aqui. Aí você fica feliz, porque você percebeu que está mais perto. O santo não julga apontando o dedo, o santo julga vivendo. Aí você vai ver o que ele está fazendo, você fala: nossa, quero comer também. Quanto custa? Quero, por favor, me ensina como faz. Os justos estão em paz. Os santos estão em paz. E eles julgam a terra vivendo.
Uma outra característica boa desses santos todos que nós falamos, que são esses justos que estão em paz e cuja morte não é um problema, mas antes é até uma vantagem. Quando chegou a época da morte de São Martinho, também relato contra isso. Ele está falando com Deus, fala assim: Deus, olha só, ele conversa com Deus, ele expulsa o demônio, assim, tranquilamente. Aí ele vai falar assim: Deus, olha, os irmãos estão precisando de ajuda. Então, se eu quiser, eu posso ficar um pouquinho mais com ele. Eu até prefiro estar indo para o Senhor, mas se quiser, eu posso ficar um pouco mais. Aí Deus falou: não, já trabalhou o suficiente, pode vir para o Senhor. O relato da morte dele é assim. Você olha assim e fala: gente, mas com que tranquilidade ele fala do céu, com que tranquilidade ele expulsa o capeta. É normal. Santo vive assim. Só que tem uma coisa importante no santo viver assim. O que é de importante é o seguinte: eles, além disso, eles nunca se acreditam serem muito melhores que ninguém. O santo faz exatamente aquilo que Jesus ensinou a fazer no Evangelho de hoje. Quando tivermos feito tudo o que vos mandaram, dizer: somos servos e números. Fizemos o que deveríamos fazer. Essa frase, somos servos e números, ela é muito interessante. Porque alguém fala o seguinte: sim, eu fiz coisas boas. O humilde não é aquela pessoa que nega as qualidades que tem. O humilde não é falso. Então, às vezes a pessoa que parecer humilde, ela vem tentando defeito, sabe? Defeito que ela nem tem, ela vem tentando defeito como se isso fosse uma virtude. Não é virtude inventar defeito. Não é virtude. Se você tem defeito, tem. Se não tem, não tem. O que o justo faz, o santo faz, é o que ele diz: sim, fizemos tudo que o Senhor mandou, mas somos servos e números, porque nós fizemos aquilo que ele mandou. Nós fizemos aquilo que devíamos fazer. Nós apenas correspondemos à graça. É um método muito bom para crescer na humildade. Primeiro você tem que fazer coisas boas. Quem faz coisa ruim e pede perdão são penitentes. Não é humilde, é penitente. O humilde, ele faz coisas grandes, boas e importantes. Sabe que fez coisas boas, grandes e importantes. E na hora de ele falar, pegar o prêmio, ele diz: foi a graça que agiu em mim. Somos servos e números. Fizemos apenas aquilo que a graça nos deixou fazer. Essa pessoa fará coisas enormes e será sempre pequeno diante de Deus. É o contrário daquele que, fazendo coisas pequenas, ele acha que são grandes, diz que fui eu que fiz. Aí é o contrário, é alguém que rouba a glória de Deus para si. Não é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo: o justo, o santo, além de fazer o bem, como fez São Martinho, sabe o que fez pela graça. E aí, quando a pessoa vive assim, a vida celeste se torna algo normal, natural. As coisas sobrenaturais não assustam mais, porque ele está habitualmente no convívio das coisas celestes. Hoje nós pedimos ao Senhor Jesus que nos dê sempre essa graça de poder viver na paz dos santos, a alegria própria dos santos, e que o céu não seja uma coisa estranha, assustadora, apavorante, mas que seja só um local em que vamos encontrar os nossos grandes vizinhos, o Santo Antônio, a Santa Teresa e o São Martinho de Tours. Que o Senhor nos ajude e que a sua graça e a sua paz nos livre de nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.